Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Atos dos Apóstolos. Abra a tua Bíblia, lá no capítulo 13 de Atos, a partir do verso 1. Nós leremos até o 12º versículo. Eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontra. Diz assim o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, ou seja, filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes ele mais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, o mesmo, chamado Bar-Jesus, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Senhor nosso Deus, depois de nós abrirmos a Tua palavra, nós buscamos mais uma vez, Senhor, a Ti, e te pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nossos corações nos dê entendimento a respeito da mesma, que nós possamos sair daqui essa noite esclarecidos e nisso abençoados. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse é um texto que fala sobre uma igreja que avançava, uma igreja que prosperava, uma igreja que enfrentava novos desafios. É interessante observar que enquanto lá no capítulo 8 a igreja reagiu a uma perseguição, e aí se cumpriu aquilo que Jesus Cristo mesmo havia determinado para a igreja, que era começar um trabalho a partir de Jerusalém, lógico, a partir sempre do coração de quem é chamado. Esse é o ponto de partida. Mas a missão, ela começaria em Jerusalém, mas deveria se estender por Samaria, por toda a Judéia, até os confins da terra. Essa perseguição que se deu fez com que a igreja, então, experimentasse esse avanço. A igreja reagiu. Bom, aqui não. Aqui já é um trabalho intencional, já há intencionalidade por parte da igreja para avançar, para crescer. Esse trabalho do capítulo 13, que se inicia no capítulo 13, já é um trabalho sistematizado, organizado, já há planejamento, já há um objetivo. E o objetivo é interessante. Qual é o objetivo aqui? Evangelizar os grandes caminhos para Roma, tanto os caminhos por terra, como também as rotas de navegação no Mediterrâneo. Esses caminhos foram utilizados por Paulo. Como cidadão romano, ele tinha essa condição
de poder avançar além das fronteiras que eram impeditivos para um judeu comum. Paulo tinha essa condição, ele tinha esse passaporte, ele podia realizar isso. Quando a gente começa o capítulo 13, Lucas, então, nos mostra o seguinte quadro: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Bom, veja, essa igreja que teve seu início com a perseguição, agora é uma igreja estruturada, porque Jerusalém, ao saber que se iniciava um trabalho em Antioquia, onde nós fomos chamados pela primeira vez como cristãos, lá em Antioquia, a igreja manda Barnabé. Barnabé chega naquela igreja, uma igreja de gentis que tinham se convertido. Eu imagino, gente que ouviu a palavra de Deus, gente tomada de grande alegria, de entusiasmo, vontade de realizar e de fazer, mas gente que precisava ser doutrinado, gente que não tinha conhecimento algum. Então o desafio era muito grande, Alguém que tivesse um olhar pessimista diria que aquele trabalho seria um trabalho árduo e, portanto, talvez fosse melhor abrir mão por conta das dificuldades, por conta do desafio ser grande. Mas diz o texto que Barnabé, por ser homem cheio do Espírito Santo, ele chega naquele lugar e é tomado de grande alegria, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele não tem um olhar pessimista acerca da obra que Deus mesmo propõe, mas o olhar dele é um olhar a partir do ponto de vista do céu. E quando ele olha e vê aquela igreja reunida, ele percebe ali um lugar, um campo fértil para que o trabalho se desenvolvesse. Aí ele chama Paulo. Barnabé que introduz Paulo no trabalho. Muito bonito, Primeiro ele apresenta Paulo, lembra? Paulo, depois da conversão, a igreja ainda olhava para ele com cisma, e com toda razão. A igreja olhava para ele com grande dificuldade. A igreja olhava para ele e ainda via o inimigo que saía para perseguir, saía para lançar os cristãos no cárcere. Ele respirava a morte, diz o texto de Atos. Aí saía para perseguir e no intuito de calar a voz, no intuito de interromper o avanço da igreja. Então, quando ele se converte, a igreja ainda olha para ele assim, com desconfiança. É Barnabé que se torna o tutor moral de Paulo, abraça Paulo e diz assim para a igreja: não, esse homem é um homem mudado, esse homem é um homem transformado. Barnabé já contava, com respeito, por conta da vida e do testemunho dele, e já contava com respeito da igreja. Tanto é que é muito interessante, ele chama Paulo e diz: não, esse aqui, e a igreja acolheu. Por quê? Porque Barnabé era bem visto. Porque Barnabé era um homem que tinha esse bom testemunho para apresentar. E aí, quem Jerusalém manda para aquele lugar? Esse homem. E diz o texto que é um homem cheio do Espírito Santo. É um homem cheio do Espírito Santo, que não tem um olhar pessimista, mas que tem um olhar segundo o ponto de vista do céu. Aonde ele chega, a coisa prospera. Aonde ele bota a mão, a coisa acontece. Aonde ele se empenha, ele colhe frutos. Aí o texto do capítulo 13 dizia: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, entendeu? Já tinha uma liderança. É lógico que aqui também já tinha liderança de Jerusalém, que veio, mas a igreja de Antioquia já tinha gerado liderança. Entende, Daniel? Já tinha mestres em Antioquia. Um trabalho feito com intencionalidade. Quando ele chama Paulo para ensinar, para educar, para doutrinar, para falar do Cristo, para ensinar sobre o Evangelho. Aqueles homens que se converteram com grande alegria e com entusiasmo, agora eles também tinham conhecimento. Então, a alegria, o destemor, a disposição, irmãos, nunca será motivo para abrirmos mão do preparo, da organização, da maneira correta de se atuar, de fazer, de observar a vontade de Deus. Eu digo isso porque quem faz aquela leitura de Atos dos Apóstolos, aquela leitura romântica, acha que as coisas vão acontecendo assim,
Foi acontecendo. Não, essa igreja é uma igreja que se reunia. E quando Paulo sai para a viagem missionária, vocês vão observar que depois ele volta com Barnabé e presta relatório. De intencionalidade, trabalho organizado. Eles voltam para a liderança para apresentar aquilo que foi realizado no campo. Isso mostra que a igreja não pode abrir mão nem do entusiasmo, nem da alegria, nem do fervor por ser uma igreja cheia do Espírito Santo e nem da disposição para aprender, para tomar forma, para ter mais condições de operar de forma a dar resultado. Bom, o tema proposto para essa noite da nossa mensagem é na medida do desafio. Lógico, é uma relação de proporcionalidade, né, o tema. Aqueles que são chamados, eles têm a medida do desafio. Eles não ficam aquém. Eles têm a exata medida do desafio. O desafio era grande. Primeira viagem missionária. Aqueles homens iriam passar por terrenos, por campos, por cidades, por lugares, onde o cristianismo ainda não tinha sido pregado. Campos hostis, culturas estabelecidas há séculos, religiões que haviam formado gerações, ideias e filosofias que ditavam o modo de pensar e o ritmo da vida. Mas esses homens que estavam na medida, que tinham a exata medida do desafio que foi proposto por Deus para eles, eram homens preparados aos pés de mestres, gente que se dedicou, gente que buscou conhecimento, gente que não se acomoda, gente que não paralisa, gente que nunca acha que é o suficiente, mas que nesse processo da educação proposta por Deus, educação cristã, está sempre sentado na carteira de sala de aula, como verdadeiro discípulo do Senhor. E aí essa palavra é uma palavra para os homens da nossa igreja, fazendo hoje 71 anos de trabalho, mas é uma palavra de Deus para a tua vida também, que está aqui hoje. Não vai saindo assim, não é preciso preparo, é preciso buscar conhecimento para ter respaldo, para fazer a partir daquilo que a palavra de Deus determina, e não aquilo que o nosso coração ambiciona. Mestres, gente que estava ali para ensinar, gente que estava ali para educar. E esses que são chamados pelo Senhor, que têm a medida do desafio, eles sempre se submetem ao ensino e entendem que isso é fundamental para que estejam bem firmados na doutrina, nas Sagradas Escrituras. Gente de todo tipo. Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger. Níger fala sobre o lugar. E aí a gente precisa entender que esse era um negro no seio da igreja. Níger, o negro. É uma igreja assim, a igreja sempre foi assim, a igreja de Cristo. Não é pela condição humana, não é por aquilo que a gente recebeu ou se estabeleceu a partir da cultura que nós
que nós viemos. Não, mas é pelo operar de Deus, é pela graça, pela misericórdia do Senhor. Aí tem um outro aqui chamado Manaém, né? E diz o texto que ele é colasso de Herodes. Ou seja, ele era irmão de leite de Herodes, né? O tetrarca. Ou seja, foi amamentado na mesma mulher. Ou na mãe de um, na mãe de outro, ou uma terceira. Era muito normal a mãe de leite, né? Eu fui amamentado por uma negra lá em Gero Pedreira, né, mãe? Minha mãe teve uma dificuldade de leite e aquela mulher foi a minha mãe de leite, né? Uma negra lá perto da minha avó, vizinha, que me amamentou. Fiquei gordo, bonito, roliço. O leite daquela mulher era uma maravilha. Mas eu estou dizendo porque, na realidade, ô Hilda, é gente vindo de todo tipo de história, de vida, de educação, mas que está reunida agora reunida a partir e no entorno da palavra. Então isso é que nos une, é isso que nos aproxima. Somos diferentes sim, cada um vindo de uma realidade, mas o que nos une, o que nos aproxima, isso é indivisível, isso nunca poderá ser alvo de qualquer abordagem do inimigo das nossas almas que possa nos separar, porque nós fomos unidos em Cristo Jesus. Esse pessoal é um pessoal, irmãos, preparados na oração. Olha o que diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha só, eles ouviram a orientação de Deus para que separassem Barnabé e Saulo para a obra para a qual foram designados. Então, jejuando e orando, veja, a igreja nunca pode deixar de aliar, gente, conhecimento, estudo, com vida de oração. Hernando Dias Lopes diz o seguinte: a palavra do Senhor, ela deve iluminar a mente, mas ela não pode deixar de aquecer o coração. Não é só a mente que se ilumina, o coração precisa arder. E a palavra de Deus, ela toca o homem por inteiro. Ela ilumina a mente e dá conhecimento. Ela faz arder o coração e impulsiona para toda boa obra. E diz o texto que esses homens eram preparados e bem dispostos, porque além de aliarem conhecimento e oração, eles se submetiam à vontade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sempre buscando o seu próprio interesse, né? Não, eu primeiro preciso resolver um problema, eu preciso dar um jeito na vida, eu preciso dar um direcionamento. Primeiro eu tenho umas coisas para tratar, umas coisas para resolver. Primeiro eu vou me dedicar a questões pessoais, particulares. Não. Esse pessoal que tem a medida do desafio, é um pessoal que se submete inteiramente à vocação, chamado, e não troca isso por mais nada. Diz o texto que Barnabé e Paulo receberam da igreja aquela lição e prontamente se colocaram à disposição para fazer e para realizar. Esses homens são capacitados para operar essa missão. Evangelizar os grandes caminhos para Roma. Pregar e anunciar o Evangelho em lugares que jamais tinham sido alcançados por aquela palavra. Homens capacitados pelo Senhor para encontrar toda sorte de oposição. Foram apedrejados, experimentaram tortura, escárnio, perseguição de todo tipo.
Paulo disse que encontrou problemas até dentro da igreja. É assim. Tem gente que diz assim, não vou mais na igreja, a igreja tem lugar de problema, lugar que tem problema, então eu estou desistindo, porque quem gosta de crente é Jesus. Isso é conversa. Isso é conversa. A Bíblia diz que Jesus, ele nos chama para nós nos amarmos. Amar quem? A todos que estão à nossa volta, não é quem está lá fora, porque... Eu vou dizer uma coisa, né? Citando lá o Dostoiévski novamente, né? Quando lá, através de Ivan, ele diz assim, no seu livro Os Irmãos Karamazov, ele diz assim, amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. A humanidade é muito cara. A humanidade não tem mau hálito. A humanidade não tem costumes. Agora o próximo tem. O próximo tem opinião. O senhor lembrou, né? Jean-Paul Sartre dizendo que o francês, né, existencialista ateu, dizer que os outros é que são o inferno. Por quê? Porque ele tem opinião. É muito ruim você ter que lidar com ele, porque ele te dá limite. O homem quer que a sua vontade prevaleça, ele quer que a sua ideia seja a única aceita. Então o outro é um inferno, porque o outro é diferente, o outro pensa diferente, o outro tem um outro jeito, uma outra maneira. Bom, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A igreja é um lugar onde as pessoas são chamadas para amar quem está perto, quem está próximo. Aí eles perguntaram assim para Jesus, lembra a parábola do bom samaritano? Jesus falando, amar o próximo. Aí eles para, mais uma vez, né, para testar Jesus, eles perguntaram assim, mas quem é o próximo? Quem é o próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano. Ele ia passando, naquele momento, observou alguém que foi vítima de violência, aquele homem está caído à beira do caminho, passou um sacerdote, passou um levita, ninguém fez nada, ninguém se aproxima, ninguém se sentiu próximo. Aquele homem não era próximo para eles. Aí vem um samaritano, olha para ele, percebe, parece que ele está morto, mas ele não está. Mas para saber que ele não está, precisa encostar nele. Para saber que ele não está, você tem que limpar o sangue da testa, você precisa, não é, observar ali os ferimentos. Aí ele vai gemer, ele vai gritar, e você vê que ele está vivo, e aí você continua operando em favor dele. Diz o texto que ele fez isso, voltou no cavalo, levou para uma hospedagem, deixou ele lá, e aí ainda deixou pago lá, né, na hospedagem. Se ele ficar por aí mais um tempo e for além daquilo que eu deixei aqui para custear a estadia dele, na volta eu passo aqui e acerto. O pessoal da estalagem permitiu, porque na história de Jesus esse cara é um exemplo. Esse cara é um cara que está ali para fazer a diferença. Ele é um cara que a sociedade à volta dele sabe quem ele é. Esse é o próximo. O próximo é aquele que está junto, é aquele que olha e vê a necessidade, é aquele que vai ali e toca no sangue, na ferida, é aquele que sente a dor e ouve o gemido, mesmo que esse gemido seja um gemido muito tênue, que ninguém consiga ouvir, a não ser que esteja muito perto, muito próximo para ouvir. Esse é capaz de operar, é esse que é capaz de fazer, mas essa capacitação vem de Deus, porque é a partir do amor com que nós fomos amados, sabe? O cuidado de Deus para conosco é que nos dá essa condição, porque tira de nós a soberba, o orgulho. O presbítero Ciro está sempre pregando aqui, o orgulho, a raiz de todo mal, porque o homem orgulhoso, ele pensa que o mundo começa nele e termina nele, ele tem o seu umbigo como centro do universo. Tudo que ele busca, tudo que ele procura é fazer a sua própria vontade. Aquele que foi alcançado pelo amor de Deus, ele se percebe necessitado, e como necessitado, então, ele olha para todos os homens que estão à sua volta e se vê e percebe neles a sua própria condição e percebe em si mesmo a condição de cada um. Victor Hugo, lá no livro Os Miseráveis, tem um momento na guerra, na batalha, um soldado apontando a arma para o outro. Aquele tempo a guerra era assim, né? Um daqui, outro lá na porta, o alcance de fogo era menor.
Então chegava muito próximo, né? Ficava muito próximo. Eles ficavam à distância de um tiro, né? Então, ele olhando para o outro e disse assim para o companheiro que estava do lado dele assim, observou que ele era jovem como ele, mesma idade, mesma altura. Aí ele diz assim para o outro assim, olha, mas ele podia ser nosso irmão. Aí o outro diz assim para ele, mas ele é. Bonito, né? No meio da dor da guerra, da destruição, poder enxergar naquele que disseram que é o nosso inimigo, que a gente precisa sair para matar, conseguir ver nele o nosso irmão. Esses que têm a medida do desafio, eles estão prontos para se opor a toda a mentira e engodo. Tem disposição para isso. Eles não ficam em cima do muro, sabe? Não é gente que sai, mas sai mais ou menos. Não é gente que, como disse o presbítero Daniel, que no púlpito da igreja vai se posicionar segundo a palavra de Deus, como por exemplo, com respeito à homossexualidade, que a Bíblia condena. Nós estamos aqui, a internet está lá, e aí quando vai falar sobre isso, diz assim, a internet está ligada? Então deixa eu falar aqui. Olha, essa gente não vai fazer diferença nunca. Essa gente não é gente que muda nada, coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque ele está interessado na sua zona de conforto. A palavra de Deus diz assim, e eu quero dividir com os irmãos, no verso 10 e no verso 11. Aquele que tinha nome de filho de Jesus, e aí é interessante porque Paulo denuncia ele, diz assim, isso é mentira, ele é mentiroso no nome. Agora tu vê, o Senhor falando, a gente conhecer a pessoa tem que saber o nome, né? Qual o seu nome? Porque o nome é a pessoalidade, né? A pessoalidade, o nome. O nome dele é uma mentira. O nome dele é filho de Jesus. Aí Paulo diz assim, tu é filho do diabo. Ele fez o contraponto, entendeu? Ele é Bar Jesus, ele está dizendo, mentira, tu é mentiroso no nome, tu é mentiroso na essência. Na essência tu respira mentira. Quem te conhece te chama por um nome que não é teu. Você não tem uma identidade. Ou melhor, a tua identidade, ela é forjada na mentira, no engano, no engodo. Você é filho daquele que mente, daquele que engana. Você nasceu de lá. Aquele lugar é o teu útero, o diabo. Isso é um confronto, não é? Isso é um confronto. Um confronto direto. Aí ele continua. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, porque quem é contra a justiça é contra os retos caminhos do Senhor. Quem é contra tudo aquilo que é justo e opta pelo injusto é inimigo de Deus. É inimigo de toda justiça. É cheio de todo engano, de toda malícia. Mas enquanto igreja de Cristo nós estamos aqui, os irmãos estão aqui, nós temos a medida do desafio, do nosso tempo. Nós estamos aqui para repreendermos todos aqueles que se levantam como filhos do engodo, filhos da mentira, filhos da injustiça. E mais, opero para paralisar. Veja bem, não basta se opor com palavras, não basta dizer e mostrar que nós sabemos quem eles são. É preciso operar a fim de paralisar a ação deles, porque eles estão agindo para impedir que o evangelho genuíno seja pregado, que o reino de justiça de Deus seja estabelecido.
texto que o procônsul tinha interesse de ouvir a palavra. Esse homem estava ali para o quê? Para atrapalhar. Ele estava ali para impedir. Ele estava ali para não permitir. Era isso que ele estava fazendo. Esse era o trabalho dele. Esse era o operar dele. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que enquanto nós estamos vocacionados por Deus para operar, para fazer a vontade de Deus, para promover a justiça, para falar do amor, também lá no mundo, há gente envolvido num trabalho para impedir que isso aconteça, que isso se dê, que isso se realize na vida de gente que precisa experimentar por libertação. Veja, versículo 11. Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor. E ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. A igreja, quando opera, ela coloca o reino daqueles que trabalham em favor da injustiça sem condição, sem possibilidade de se articularem a fim de continuarem a promover a injustiça. Nós falamos aqui no estudo bíblico, do inglês William Wilberforce, que ao se converter ao cristianismo na Inglaterra, já era político naquela época. Ele se colocou à disposição do Senhor para operar em favor dos negros escravos. E como político, ele dedicou a sua carreira para que fosse abolido de maneira progressiva toda aquela violência imposta contra os negros. Primeiro, ele consegue que o tráfico de escravos através dos navios fosse paralisado. 3 meses antes da sua morte foi abolida a escravidão no Reino Unido. Lutou a vida inteira, 3 meses antes de morrer, mas incansável na luta. Sabe por quê? Porque a igreja não só ela prega e denuncia o pecado, como ela atua e trabalha para que se promova o reino de Deus na terra. Aí é interessante porque aí você diz assim, não, mas era mais fácil, aquela época deveria ser mais fácil para ele. Como a gente sempre acha que era mais fácil para Paulo, deveria ser mais fácil para William Wilberforce, lá em 1791. Houve um momento que ele passou por grandes dificuldades e nesse momento ele recebeu uma carta. Eu li essa carta aqui na quinta-feira, eu quero ler com vocês de novo para a gente caminhar para o final do sermão. Com a carta 24 de fevereiro de 1791, dizia assim a carta: prezado Senhor, a menos que o poder divino tenha levantado para ser como Atanásio contra o mundo, eu não vejo como você poderá prosseguir com seu intento de opor-se contra aquela execrável vilania que é o escândalo da religião da Inglaterra e da natureza humana. A religião da Inglaterra que apoiava a injustiça. A menos que Deus o tenha erguido para isto, você se sentirá exausto e pela oposição de homens e demônios irá desanimar. Mas se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens justos, segundo a justiça humana, mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Eu sigo em frente, em nome de Deus e no poder de sua força, até que a escravidão americana, ele está falando da escravidão americana também, a mais vil que alguma vez viu o sol, possa ser banida diante do Senhor. Lendo esta manhã um tratado escrito por um pobre africano, eu fiquei particularmente chocado pela circunstância de que um homem que tenha a pele negra possa ser ofendido ou ultrajado por um homem branco e não ter reparação. E se tratando de uma lei em nossas colônias, que o juramento de um negro contra um branco serve para nada. Uma lei que dizia, se um negro for espancado
e o outro estiver lá presenciando, ele não servir de testemunho. Que aquele que o tem guiado desde a juventude possa continuar a fortalecê-lo nisto e em todas as coisas. É minha oração por ti, prezado Senhor, seu afetuoso servo John Wesley. Recebeu essa carta, Deus animou, e aquele homem não só denunciou o pecado e a injustiça, mas ele operou a fim de que as forças do mal se encontrassem em plena cegueira e não achasse rumo e pudesse promover o agir de Deus que tomou todo o Reino Unido e se expandiu e fez toda a diferença. Irmãos, eu estou citando esse exemplo para dizer que esses negócios não são negócios para a gente viver em quatro paredes. Em quatro paredes nós ouvimos, em quatro paredes nós oramos e jejuamos, em quatro paredes nós nos organizamos, em quatro paredes nós nos preparamos e nós aprendemos. Mas é lá fora que, como Paulo e Barnabé, como Barnabé, Paulo e João Marcos, é que a gente opera e se coloca diante do mundo para fazer a diferença. Eu e você, o PH da primeira igreja presbiteriana em Queimados, todos os irmãos aqui presentes e irmãs, nós temos a medida desse desafio. E Deus nos fará prosperar. Que Deus nos abençoe. Amém.